deles sobre ontem, né? Então, vimos ali na aula de ontem as nossas elementos, né, de válvulas, quais os tipos, né? Temos 2 conceitos, né, físicos para elas que são bem atuantes, porém, no nosso caso, né, em pneumática, normalmente a gente vai utilizar, né, as válvulas de carretel deslizante. Conseguimos verificar que esse tipo de válvula, né, elas têm a função ou a característica, por assim dizer, né, de ter um eixo, né, em torno de si. Então, carretel deslizante, porque ela vai fazer a função axial, né? Vimos isso no tutorial de ontem, não é verdade? Num dos primeiros vídeos que nós assistimos ontem, nós também falamos sobre o que nós temos que nos aprofundar melhor hoje, que são os atuadores. Gente, vamos recordar. O que é o conceito de atuadores? Rafa, tu tá sem som, ou eu, deixa eu ver. Não, é tu. Não te escuto. Obrigada. Gente, o meu som tá bem para vocês? Sim, tá bom. Tá bom? Tá. Tá bom. Então é o do Rafa que eu acho que tá com problema mesmo. Bom, o que a gente precisa fazer? Conversar, então, para os que estão entrando, os outros 2 colegas. Falarmos a respeito aí dos nossos atuadores. Dentro da nossa aula de ontem, o que nós podemos verificar como sendo, né, elementos de uma rede pneumática, os atuadores? Que tipo de dispositivos são? Não escuto, Rafa. Acho que nem os colegas. Vocês também não escutam ele, né, meninos? Não, não. Bom, então os nossos atuadores são dispositivos, né, elétricos acoplados à nossa rede, né, à nossa linha pneumática, que eles têm a função de fazer a conversão de energia. Então, eles vão converter ar comprimido em energia. Então, eles têm mais ou menos... Opa! Só um minuto. Ué? Vocês estão conseguindo verificar aqui a minha tela com slide? Sim. Sim? Ah, achei que não iam. Então, vou voltar aqui. Bem, então, os nossos atuadores, né, que vamos conversar agora a respeito deles, eles têm basicamente esta característica. Bom, eles são acoplados, né, na nossa linha. Eles têm uma haste que a gente verifica aqui no canto, né, inferior esquerdo, a quem olha a frontal da tela, né? Essa haste, né, como vocês podem verificar, ela tem aí, né, um rosqueado, né, para que nós possamos fazer o acoplamento dela. Aqui nós temos o que chamamos, né, de cabeçote dianteiro, parafusos para ajuste, né, de amortecimento. Então, como ele é acoplado, né, na nossa rede, a gente precisa ter isso, né, junto à carcaça. Uma camisa, né, as portas de ar comprimido, que estão aqui nas extremidades, um cabeçote traseiro, né, e uma aleta para a colocação de sensor magnético. Bom, por que isso? Sabemos, né, que... Deixem... Acho que não
está aparecendo. Tá. Coloquei novamente aqui, vamos ver se a gente consegue. Bom, me chamem de novo caso qualquer coisa. Aqui eu não vou esmiuçar, né? Porque nós já assistimos ontem ao tutorial, né? O vídeo lá mostrando cada um dos elementos, né, do nosso atuador. Notem que isso aqui é uma figura, né, tirada da bibliografia de um corte do nosso atuador. Verifiquem que neste caso aqui, né, é bem nítido de passarmos para o corte e conseguirmos verificar as coisas. Então, nós conseguimos entender o quê? Que este atuador, né, ele vai ter ali o posicionamento da haste, onde nós vamos ter ali, né, a função que vai fazer através dos bicos, né, que a gente verificou lá em cima de entrada, nós vamos ter a entrada do ar, né, um deslocamento do mesmo, e então, com base nisso, a gente vai conseguir fazer, diante o processo, né, que a gente consiga se movimentar e, por consequência, transformar, né, essa energia que está entrando através de ar comprimido em energia cinética. Então, aqui, ó, vocês vão verificar depois, com mais calma, né? Nós temos cada componente, né? Cada entrada, né? A explicação e a especificação do que significa. Nós nos interessa, né, sabermos que a gente precisa ter, conforme as outras máquinas, né, aí de cunho elétrico, aqui também no nosso atuador, né, ele precisa ter um conjunto, né, que a gente vai conseguir, então, através desse conjunto, fazer a verificação e notar, né, que ele funciona como as outras, precisando, então, de um setor de amortecimento, né, uma válvula de retenção, orifícios, né, para entrada, para saída, né? Então, tudo aquilo que a gente verificou na questão das válvulas, a gente necessita novamente aqui, né? Então, a gente precisa verificar o ponto ali de exaustão, né? E também ali de abastecimento do mesmo. Bom, prosseguindo, a gente, então, pode fazer aí a definição, né? Ou seja, o nosso conceito, né? De atuadores. O que então representa? Então, o que é o conceito? Ou o que é a definição de um atuador para nós aqui? São elementos mecânicos, vou voltar na figura, no corte. Pelo corte, a gente já verifica que ele é um elemento altamente mecânico, né, gente? Pela composição, né? Por todo aquele esquema, né? Que ele é formulado, ele é um elemento mecânico. Que, então, através desses movimentos lineares ou rotativos, eles vão transformar energia pneumática, aí a energia cinética gerada pelo ar pressurizado, em expansão, produzindo o trabalho. Então, gente, o que é importante para nós aqui? O que significa ele fazer a produção, né, disso em trabalho, dessa energia em trabalho? O que vocês acham? Esse é o movimento que ele vai fazer ali, não? Perfeito. Esse movimento que ele vai fazer vai ser capaz de produzir trabalho. Se produz trabalho, nós conseguimos, então, fazer a verificação, né, de que ele realmente é capaz de proporcionar energia. Então, ele é acoplado à linha, conforme nós falávamos, exatamente para isso, né? Que nós necessitamos, né, que a nossa linha seja abastecida. Então, de que modo? Através aí de toda a energia pneumática ou do ar, né, que nós estamos ali tendo captado dentro dessa máquina, né, nós vamos, então, fazer com que que a pressurização disso, né, e a expansão disso produza esse trabalho. Na prática, converte ar comprimido em um movimento ou força. Então, aquilo lá de cima é o conceito, né? Aquele conceito que a gente precisa ter, né? Esquematizado ali, lido ali na nossa bibliografia, a gente vai ter um estudo disso. Mas na prática é isso. Ar pressurizado ou ar comprimido transformado, né, em força. O que representa a força para nós aqui? Velocidade.
não identifiquei quem falou e não entendi o que foi dito também. Gente, essa força que nós estamos falando ali, né, não é uma força representativa, e sim, como a gente tem a conversão, né, disso em trabalho, a gente então consegue converter essa energia quando se fala força, ou seja, o movimento, né, o fluxo, né, do ar e pressurizado, que é o nosso objetivo. Então, isso é o que está querendo ser dito ali. Beleza? Até aí? Não seria esse aqui, ó? É o Pedro? Oi, seu Pedro. Não seria esse cilindro aqui? Não sei se está vendo, né? Não. É. Não estou identificando. Gente, vocês estão identificando? Aqui agora. Sim. Agora sim. Ele é esse. Que a gente usa nas cavaqueiras para abrir as tampas dela. As Um arco tampas. pressurizado. Isso. Então, basicamente, Só que sendo ele trabalha na mostrado ao vivo. vertical. Ele trabalha na vertical, né? Isso. Olha só. Aí, como o seu Pedro está pegando, nós conseguimos ver os bicos, ó. Estão vendo? Aqui já tem uma conexão junto a ele, né? Nós não vimos isso no slide ali? Sim, né? Ali onde ele segura é a nossa haste. Esse é um atuador, né? Beleza. Isso mesmo. É a haste, né? E aqui é o pistãozinho. A haste e o pistão. Tudo isso bem certinho, como a gente colocou ali no corte. Aí o senhor acopla a linha, né? Aqui. Aí, A linha de força e o retorno. perfeito. O que é a linha de força e o retorno? A linha de força seria a nossa linha ali de entrada, né? Os bicos de entrada de ar que a gente viu naquele desenho do corte. Nós vamos ter, num lado, uma alimentação, né? E no outro lado, nós vamos ter o quê? A exaustão, que é como está descrito para nós ali na bibliografia. Ok? Beleza. Agora vai ficar melhor para mim, vou para da meia-noite 20 da meia-noite às 8h20. Aí eu vou poder assistir as aulas melhor, né? Ah, que bom, seu Pedro. Aqui, comandos já está terminando, né? Não sei quem é que começa com vocês depois, mas, né, vai ser de valia para o senhor. Sim. Bom, prosseguindo, então. Botei aqui para vocês, lembrando o conceito de energia cinética. Gente, vou voltar aqui. Lembram que lá na física a gente falou no nosso começo aqui da disciplina? Quem são os carros-chefes aí da física? A dinâmica, né? Energia cinética. Lembram disso? Quando a gente lá estudava, né, o conceito de dinâmica, de cinemática, né, a gente estava estudando conceitos de coisas, né, de algo em movimento. Então, aqui, né, quando eu digo para a gente lembrar, a cinética, né, está interligada, intimamente ligada ao movimento. Movimento de quem? De qualquer corpo, né? Então, qualquer corpo em movimento é capaz de realizar trabalho. Lembram lá da formulação de Einstein? Quem lembra? O que ele formulou, né? Ele, então, ali especificou que a energia cinética, né? É tudo aquilo que a gente relaciona o corpo, ou seja, uma massa, né? Sim ou não? Está aqui a equação. Ao longo do movimento. Esse V aqui, né, ao quadrado, é quem, gente? Quem é?
energia cinética é massa, né, vezes a velocidade ao quadrado. Então, foi isso, né, que a gente descobriu, que foi fundamentado, né, para nós. Então, quando a gente pensar em cinética, a gente pensa em corpos em movimento. Por consequência, então, um corpo, uma massa, né, intimamente aí relacionado com a velocidade, que é aquilo que nos dá o movimento dos corpos. Então, tá aqui, né? Tá relembrado aqui esse conceito físico, né, lá do 2º grau, que a gente verificava, né, que tudo que está em movimento tem capacidade, tem potencial para realizar trabalho. Ainda, né, dentro dos conceitos de energia cinética, qual é a unidade de energia cinética? É Joule. Então, quem é que conhece o Joule? Quem lembra? Muito falado, muito conhecido. Então, sempre que nós estamos aí correlacionando algo, né, sob o efeito Joule, a gente verifica que foi realizado o trabalho. Então, o Joule é uma unidade de medida, né, escalar, não só conceituada aqui, né, para energia cinética, mas em outros setores. Por exemplo, lá o pessoal da Eletro, né, eles também lidam muito com a unidade Joule, né, sempre que estão lá verificando trabalho, né. Também correlacionamos isso pela dissipação de calor, também relacionada ao efeito Joule, né? Então, tudo isso é medido lá nessa grandeza. Bom, retornando aqui. Então, a energia cinética também pode ser representada pela letra K, onde o M, né, é a massa do corpo sempre em quilogramas, né, para entrar na equação, e V, a velocidade do corpo em metro por segundo. Até aí nada novo, né? A gente só está relembrando mesmo. Então, aqui eu deixei um exemplo, né? Qual é a energia cinética de um corpo com 60 quilogramas e que está numa velocidade de 10 metros por segundo? Quem é que consegue aí me ajudar? Como é que a gente resolve esse problema simples? Como? Quem é que tem a resposta? Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte: é um exemplo, tá? Para a gente lembrar aí do cálculo de energia cinética. Qual a energia cinética de um corpo com 60 quilogramas e que está numa velocidade de 10 metros por segundo? Botei entre parênteses no instante considerado. Não estamos, né, vendo aí a velocidade ao longo do tempo, e sim no instante. Como nós faríamos isso? O que vocês acham? Hein? Opa. Posso dizer que é isso? Sim ou não? Posso? Sim, o Rafa está acenando que sim. Concordo com o Rafa. Quem mais concorda ou discorda? Gente, é isso. Então, quem é que fez o cálculo aí? Ali é um cálculo simples, tá? Direto, não precisa a gente achar mais nada para chegarmos na resposta. A velocidade do corpo que ele está dando, né? E está dizendo que é no instante, ou seja, então é aquela velocidade mesmo. Não enxerguei, Rafa, bota mais perto, por favor.
6.000? Tá. Então, o que foi feito ali? Velocidade, né, ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado, quanto que dá? 10 ao quadrado. 10.000? 10.000. É isso? Vezes 60. 10.000 Divididos. vezes 60? 10 ao quadrado vezes 60. Quem é que está com a máquina aí, científica? 600.000? Divididos por 2. 300.000? Vamos ver aqui a resposta. 3.000 joules, é isso que vocês acharam? É isso que acharam? Vou tentar puxar a calculadora científica aqui para mostrar o cálculo ali para vocês. Todos acharam isso? Não escuto a voz de ninguém. Faz 60 vezes 10 ao quadrado? Faz 10 elevado ao quadrado. Dá 100. Vezes 60. Vocês estão enxergando a máquina? Sim. 3.000, que é o que eu já tinha achado. Ok? É um cálculo simples, tá? Se ele tivesse nos dado aquela unidade ali, nos referindo ao corpo em peso, por exemplo, nós tínhamos que transferir, né? Tínhamos que deixar aquilo em quilograma-força. Então, a unidade que se entra sempre é ali. O que o Douglas havia errado? Em dizer que o 10 ao quadrado era 10.000, né? Tá bom? Por isso que deu a mais. O Rafa acho que também errou isso, né? Pelo cálculo que mostrou ali. Não, o Rafa errou diferente. O Rafa errou a divisão, né? Tu não dividiu por 2. Isso. Beleza. Bom, prosseguindo. Então, quais os tipos de atuadores pneumáticos que nós vamos ter? Nós vamos ter os lineares, né? Os lineares com amortecimento, os lineares de duplo efeito especial. Vamos ter ainda... Ah, não, nesses aqui que nós vamos usar, de duplo efeito especial. Bom, dentro disso, nós vamos ver que para termos o êxito, né, do dimensionamento de atuadores, é necessário nós termos os conceitos físicos e matemáticos de energia cinética, trabalho e torque. Então, aqui, o que nós podemos verificar aqui? Que lá dentro dos atuadores pneumáticos, o que nós temos lá, que até o seu Pedro nos mostrou ali na prática? Nós verificamos que nós tínhamos lá no primeiro exemplo, tá? No primeiro desenho aqui que a gente viu, né? A gente viu as partes dele, né? Como é que ele tem ali, né, as suas divisórias para entender um pouco do conceito. Bom, neste caso, aqui, nós conseguimos entender por que o conceito de energia cinética é importante, ou seja, porque a gente tem que calcular a área, né, da coroa do atuador, ou seja, lá dentro nós vimos que nós temos uma haste, não é isso? Sim ou não? Sim. Nós temos uma haste.
Lá naquela haste, nós temos a região da haste, que nós temos que verificar ali, né? E também temos uma coroa, que é como funcionasse uma proteção ao entorno da haste. Concordam? Sim, né? Então, aqui está a haste, não sei se vocês enxergam bem a figura. Aqui está a haste, né? Achurada. Né? Depois nós temos a coroa, a área de coroa, o êmbolo em si, que é, né, esse percurso aqui próximo à área da coroa, aquela camisa que nós vimos, né, que é uma espécie de proteção. Enfim, tudo isso, né, nos dá um diâmetro, né, aqui, né, de projeto, né, e o diâmetro que nós temos simplesmente da haste. Então, o que nós verificamos com isso? Que a área da coroa vai ser o quê? O dp ao quadrado menos o dh, né? Ao quadrado também, dividido por 4, isto multiplicado por π. Por que isso? Por que nós temos que saber esta área? Porque nós precisamos da força. Notem que, há minutos atrás, nós falávamos que a gente necessita converter ar comprimido em força, em trabalho. Então, nós sabemos, termos a noção do dimensionamento do nosso atuador, nós sabemos o quanto de trabalho ou de força ele pode nos entregar, correto? Correto. Correto. Então, para isso, o nosso cálculo aqui, né, da área de coroa é extremamente necessário. Então, com isso, né, a gente consegue verificar o quê? Que nós, sabendo a área de coroa, né, do êmbolo, nós vamos ter em milímetros, né, quadrados, nós vamos achar isso nessa unidade. O diâmetro do pistão, né, o diâmetro da haste e a pressão de trabalho. Com isso, nós vamos conseguir saber as forças de avanço na haste. Gente, quem são as forças de avanço? Como é que é o nome dessa professora aí? Viviane. Ah, desculpa. Aqui é tudo ao vivo a cores. Muito prazer. Qual o seu nome? É deles, colega do Pedrão. Ah, colega do seu Pedro, legal. Bom, voltando aqui, Denis, qualquer coisa tu chama. Então, gente, aqui, ó, nós conseguimos, então, verificar que nós podemos achar as forças de avanço. Nós sabemos que as nossas máquinas, né, elas funcionam com o impulsionamento, né, e o retorno. Então, nós vamos ter a possibilidade de calcular as duas, ou seja, aquela que nos impulsiona e aquela que nos faz, né, retornar ao ponto de origem. Por isso que nós temos no atuador, né, um bico ali, né, onde nós temos a entrada de ar e depois uma exaustão, né, que até o seu Pedro comentou quando mostrou a máquina ali para gente, que seria o retorno, não é isso? Quem nos propicia isso? Aquelas duas forças. Até aí, beleza? Beleza. Beleza, né? As duas forças que eu estou apresentando para vocês aqui. Bom, a pergunta que não quer calar, nós vamos aqui nessa disciplina ficar calculando tudo isso? Sim ou não? Vocês estão loucos que eu diga que sim, né? Claro. Óbvio. Lá em eletro, eles têm que calcular tudo. Bom, aqui nós não vamos nos deter nessa minúcia, né? Nós vamos nos deter em conhecer como funciona e botar isso já aplicado lá no nosso projeto que a gente vai fazer do cálculo da linha. Bom, com base nisso, a gente, então, estou apresentando para vocês como é que ficaria, né, a equação das duas forças. Então, dentro do cálculo da área de coroa do atuador, né,
nós temos aí os mesmos conceitos de corpos, né, simples, em movimento em física, onde a gente tem, então, a força de avanço e a força de retorno. Como é que vocês conhecem essa força lá na física, de maneira mais convencional? Lá a gente conhece, né, as forças e também a força de atrito, né? Posso fazer uma analogia entre essas forças e as que eu estou falando aqui? Posso, né? Porque, afinal de contas, neste caso aqui, eu estou calculando a força de avanço, aquela que impulsiona, e aquela do retorno. Não se esqueçam que, basicamente, as nossas máquinas aqui de pneumática, elas trabalham em que sentido? Verticalmente. Isso, então, axial ao eixo, né? Correto? Ou não? Se é axial ao eixo, né, nós conseguimos ter o avanço e o retorno. Isso está claro para todos? Sim. Então, assim acontece, né? E está aqui. Notem que se nós formos calcular a força, né, de avanço, a gente vai ter aí 1/4, né, do P, né, vezes π, vezes a nossa área de coroa. A mesma coisa aqui na força de retorno. Porém, em vez de 1/4, né, nós temos aí simplesmente π sobre 2. Mostrando aí o cálculo da força de retorno. Não vou fazer exercício disso para estudar física. Conforme eu já disse há pouco, nós vamos fazer a aplicação disso lá na nossa linha. Beleza? Bom, então, prosseguindo. Então, como é que vai ocorrer esse giro? Através do momento de torção. Gente, o que é o momento de torção? Já falamos também aqui nas nossas aulas. Posso falar de torque aqui? Sim. Sim. O que é o torque, basicamente? O que é o momento? Força vezes distância. Eu, inclusive, conversava com vocês, né, que uma das minhas leituras de física, né, não sei se verdade ou não, porque não, né, não estudo história, mas dizem, né, que esse momento, que isso foi, esse princípio da alavanca, né, já foi conhecido lá 400 anos antes de Jesus. Ou seja, né, um pescador chamado Arquimedes que viu que para transportar as embarcações, né, do seu estaleiro, entre aspas, rudimentar, se ele tivesse uma alavanca, ele fazia menos o quê? Força. Força. Mostrando, então, que a distância contribui com a força. Então, aquilo a gente conversou até no dia que falamos disso, né, com respeito lá à troca de um pneu no veículo, por exemplo. Se termos simplesmente ali a chave de modo pequenininho, sem nenhum engate de alavanca, se torna mais dificultoso a troca do pneu. Por quê? Porque a força que eu tenho que aplicar, né, numa haste estreita é muito maior para que eu tenha o giro, sendo que se a alavanca for maior, eu tenho mais êxito. Isso é física. Faz menos força. Faz menos força. Então, mostrando, né, que isso é o princípio aí da alavanca, né, que muitos falam como princípio da alavanca, que nada mais é do que o torque, momento de torção. Então, ele está aqui, ó. Novamente, esse giro vai acontecer através desse momento aí de torção. Bom, o que é momento de torção? Olha, está aqui, eu já até mostrei, falei para vocês, ó. Ele é a força vezes a distância. Opa, a distância. Então, o M vai ser momento de torção, Newton vezes metro.
a força em newton e a distância em metros. Por isso, newton vezes metros a grandeza escalar. Tem como ampliar um pouquinho aí, eu Vivi? Não tem como enxergar a fórmula aí. Melhorou, Sim. Rafa? Ou não? Acho que a letra tá ruim, A né? letra é... Agora sim. Agora Melhorou. sim, melhorou. F vezes D, né? F vezes D. Por isso que a grandeza, né? A unidade que nós vamos ter ali é newton por metro. Gente, para nós termos newton por metro, essa força está de que jeito? Essa força é o peso, né? Concordam? Unidade newton significa o quê? Que eu peguei uma massa qualquer e multipliquei por quem? Por 1000. Seria por 1000? Pela aceleração da gravidade, que para fim de cálculo a gente considera 10, mas não é. 9,86. Então, sempre que nós virmos uma unidade em newton, significa que eu estou trabalhando com o peso, com a força mesmo em peso, massa vezes aceleração da gravidade, que é o caso aqui. Então, no exemplo anterior que eu mostrei para vocês, se eu quisesse calcular o momento com aqueles valores de massa 60 quilogramas, o que eu tinha que fazer? Que 60 vezes 9,8, isso aí? 60 vezes 9,8. Era isso que eu tinha que fazer. Vezes 10, né? A fim aí de convenção de cálculo. Beleza? Para deixar a unidade, né, correta ali para o formulário. Bom, prosseguindo. Então, nós tínhamos visto, né, os tipos, né, de atuadores. Nós temos aqui apresentado de simples efeito. Então, como é que é o sentido, né, desse atuador? O movimento de retração ou expansão é feito por ação de uma mola interna ao tubo cilindro, haste atuando em um único sentido, axial. Gente, seu Pedro, vamos ver se o senhor está aí. Esse que o senhor nos mostrou, pode ser considerado como um atuador de simples efeito? Acho que ele não está escutando. Por que, gente, que pode? Ele trabalha no sentido axial, né? Correto? Correto. No sentido axial, no sentido do eixo. Sempre que falar em axial, não importa como vai ser instalado, vertical, horizontal, não. É que a máquina, né, fisicamente falando, isso trabalha no eixo. Então, por isso que esses de simples efeito, né, a gente considera que eles, então, trabalhem através de um movimento, né, de mola, né? Ou seja, que eles vão dar o movimento de retração ou de expansão. O que isso é na prática com aquilo que a gente acabou de conversar a respeito da energia, né? Do cálculo da área de coroa, enfim. Para que a gente calculava a coroa mesmo? A área da coroa? Para ver retração, né? Isso, para ver o avanço e o A retorno. expansão é isso. A expansão e a retração. Aqui estão caracterizadas, né, com outro nome. Mas isso aqui nada mais é, eu vou botar entre parênteses aqui do ladinho, a força de avanço e a força de retorno, né? Então, aonde que a gente vai usar? Fixação de gavetas de moldes de injeção, expulsão, prensagem, elevação e alimentação de componentes. Então, aí tem alguma finalidade, né? Algumas das finalidades que esses tipos de atuadores podem, né, se comportar bem aí para nós dentro da indústria.
O seu Pedro até comentou ali o para que era usado aquele atuador e eu não escutei, mas não gravei. Oi? Abertura de comporta seria a alimentação de um componente, no caso. Isso. Lá a gente usa para cair o grão, né, na esteira, né? Tem as comportas, esse tipo de atuador. Abertura das comportas. Sim. Então, cumprindo a finalidade, está aqui, né, o tipo que vocês estão utilizando lá. Bom, então, simples e efeito, qual é a representação aqui dele? Então, tá dando para enxergar? Tá dando para enxergar aí? Sim. Sim? Então, tá aqui, né? Gente, eu coloquei a representação simbólica e botei aqui para vocês, né, de acordo com a norma, tá? Vou grifar aqui. Então, a norma que estabeleceu a convenção, né, é esta aqui. E aqui a gente tem a representação dele. Como a gente falou que ele né, tem um molejo, né, por dentro, aqui está ele representado, tá? Tanto na expansão quanto na retração. Ok? Sim. Bom, os de duplo efeito são atuadores que a alimentação e a exaustão ocorrem por conexões né, localizadas em ambas as extremidades do atuador. Ar comprimido é injetado em ambos os lados. Então, eles são encontrados aí num diâmetro de 6 milímetros até 32 milímetros. Eu tenho aqui também a representação, né, dele. Também, de acordo com a mesma normativa, tá? Quando nós formos analisar lá um esquema, né, que nos mostre esse tipo de máquina, a gente já vai identificar esse como um de duplo efeito. Bom, os com amortecimento. Automação pneumática igual automação hidráulica. Então, lembrando o amortecedor. Ele precisa do quê? De segurança da linha, né? Do fim do curso ou etc. Gente, esse tipo, ele sempre vai estar na linha conforme o conceito falou aqui. Deixei tudo meio esquematizado, né? Mas por quê? Os com amortecimento, vou deixar grifado aqui, ele tem o mesmo princípio de um amortecedor. O que é um amortecedor? Suavizar o impacto. É exatamente, um suavizador de impacto. Bom, o nosso clássico, eu acho, né, que todo mundo acho que conhece e convive, é do automóvel. Aonde que eu tenho amortecedores no automóvel? Na dianteira e na traseira. Na dianteira e na traseira. Naquela porta do porta-malas? Porta-malas. Capô. Isso. Na frente, no capô, outro amortecedor, correto? Sim. Esses carros, né? Eu não sei. Um dos meus carros não existe o amortecedor. Tu levanta a porta, bota ali, prende. O outro, tu só faz o efeito de levantar, né? Aquela porta do capô. E na hora de baixar, tu simplesmente dá uma... E ele já vem sozinho. Isso é um amortecimento. Neste caso, do porta-malas, né? Ou do capô do veículo, a gente verifica que o amortecedor tem um efeito ali de quê? Amortecer a queda. Amortecer a queda na hora de fechar, mas também é uma coisa que verifica-se que não é tão necessário. Eu convivo muito bem com os dois, com um tendo e o outro não, por exemplo, no capô, e não é uma coisa que necessite. É uma vantagem, correto? Mas o que acontece... Pode falar, Rafa. Não. Ah, pensei que tu ia falar. Só. O que acontece se eu não tiver o amortecimento no veículo? O traseiro, por exemplo, tanto faz.
Tu diz não no capô e não no porta-malas, no carro Não, mesmo, né? não, no carro. Vai acabar que vai trincar vai quebrar algum componente mecânico ali. Muita Perfeito. queda, né? Tu chegou onde eu queria. Além do desconforto para o usuário, pois a cada, né, elevação da pista, não necessariamente um buraco que o motorista entre, né, mas a cada elevação da pista, tu sente o impacto. Tu sente o impacto onde? Na tua coluna, de modo direto. Então, Sim. a primeira vantagem dele, né? Dar uma segurança e uma ergonomia, né, para o usuário. Segundo momento, o amortecedor não funcionando, aquele impacto que tu receba no veículo, ele vai ter que ser distribuído. E distribuído onde? No amortecedor. O amortecedor, o molejo do veículo nos garantia, né, que aquele impacto fosse distribuído. Eu não sei se vocês estão lembrados, eu acho que eu já comentei aqui, no caso de um impacto. Por exemplo, dois veículos colidem. Eu acho que a gente falou disso quando estudamos materiais, né? Na colisão de dois veículos, por que atualmente a gente fica com os veículos aí completamente desmanchados, mas as pessoas, na maioria dos casos, dependendo da velocidade, conseguem já estar brigando ali por quem vai pagar o quê na volta do veículo? Existe uma coisa chamada quantidade de movimento. Na colisão de dois veículos frontal, isto é somado, o impacto é somado. Logo, os dois veículos terão as mesmas consequências do impacto. É distribuído por ambos. Numa colisão traseira, o que acontece? Quem é que fica com prejuízo maior? Em movimento. O que bateu na traseira. É pela lei, né? Mas fisicamente, a gente sabe que pela lei da física, quem vai representar o maior prejuízo, olhando, né, visualmente, é aquele que tinha maior velocidade. Por quê? Porque fisicamente falando, se tu colidiu em traseira, tu tem que diminuir o impacto do menor velocidade do maior. Se eu colidir na traseira de um veículo, né? No veículo do Rafael, por exemplo, se o meu veículo... Não faz isso. Não faça isso. Não faço isso, né? Só uma hipótese. Se o meu veículo tiver a 60 km por hora e o do Rafael tiver a 100 km por hora, eu tenho que diminuir a velocidade do maior, entendeu? Por isso que depende. Para a lei, né, tá errado quem veio depois. Quem bate atrás. Para a física, depende. Correto? Então, onde é que eu quero chegar isso para que vocês entendam o amortecimento? O amortecedor ele tem que cumprir essa função, absorver o impacto e, no mesmo instante que absorve, propagar o impacto de maneira linear, uniforme. No veículo é isso. Então, se ele não tem um amortecedor, se ele perder um dos amortecedores, no impacto, todo o veículo vai receber aquele impacto. Ele não vai ser amortecido, ele não vai ser atenuado. Então, poderá dar fissuras, quebrar algum vidro, né, alguma coisa quebrar no veículo, enfim. No caso da nossa linha pneumática, quando eu falo que nós temos que ter um atuador pneumático, né, com amortecimento, ele justamente ele é usado, né, no fim do curso. Imagina eu querer fazer, né, alguma entrega e eu ter ali o meu equipamento, né, ultrapassando, extravasando, digamos assim, aquela função dele. Eu preciso que ele seja preciso, né? Eu não vou ter lá um braço mecânico que põe um parafuso, por exemplo, né, que não sabe o momento certo de parar.
eu preciso ter uma precisão. Então, este tipo, né, de seleção aqui é feita com esses tipos de atuadores aí. Beleza? Bom, prosseguindo. Então, na prática, né, ele tem a função aí de absorver a excessiva energia cinética gerada em função da elevada velocidade de avanço ou de retorno. Gente, isso, né, não precisa nem a gente fazer nenhum cálculo matemático ali. Isso a gente já conversou agora e já concordou sem nem termos lido o conceito, né? A gente precisa ter o amortecimento dessa energia, né, que vai me fazer lá alguma coisa ou, né, atenuar o retorno dela. Não adianta ser preciso na hora de embutir o parafuso, né, em uma determinada cavidade, por exemplo, se ele vai arrancar bruscamente. Por exemplo, até com uma geração de imantação eu consigo retirar o parafuso de novo. Então, a precisão. Isso é a função dele e a gente nota, né, que esse tipo de máquina, quando bem planejada, bem, né, projetada, eles cumprem a função, sim. E muito bem. Bom, aqui estão alguns tipos, tá? Desculpem, alguns tipos não, alguns estágios que eu queria dizer. Novamente, a norma é aquela que eu já conversei com vocês, já falei para vocês, tá? Tá aqui. Aqui nós temos quando ele está fixo, né? Tanto em avanço quanto em recuo. Depois eles fixos, né, no avanço, depois fixo no recuo, né? Regulável, né, no avanço ou no recuo, amortecedor regulável apenas no avanço ou apenas no recuo. Então, algumas dessas características, né, nós vamos poder encontrar aí de maneira bem mais fácil, né, nos nossos projetos. Ok? Ok. Até aí acho que está tranquilo, né? Nada de novo para a gente. Bom, os atuadores pneumáticos lineares de duplo efeito especiais, que nós vamos começar agora. Qual é o objetivo, né, desse tipo de atuador? Atuar em situações específicas. Bom, a gente viu que, na verdade, qualquer dessas máquinas, eles são específicos, né? Eles não são algo indiscriminado, né? Mas aqui é mais específico ainda, né? Conforme a gente vai analisar agora aqui. Então, eles têm a função aí de simultaneidade de movimentos, atuações, né, com alto impacto, regulagem de curso, velocidade, né, altamente controlada, deslocamentos aí de alta precisão. Quem é que consegue me dar um exemplo? Algum equipamento que o atuador vai atuar ali com uma carga, que tem que ter um limite de carga, entendeu? Ele vai atuar só até a metade, então, regulador, né? Isso, ele é um regulador. Então, ali, Em né? vez de tu abrir toda uma comporta, tu regula para abrir a metade. Isso. Eles são, como vocês verificaram aqui, né, nos remete a uma máquina, né? Quando a gente tem a palavra aqui simultaneidade, mostrando que ele cumpre diversas funções. Por exemplo, esse exemplo da comporta que o Rafa está colocando, né? Eu tenho ali uma elevada força a ser aplicada, né? Diferente do do atuador, desculpem, né? Que eu falei há minutos, aquele exemplo do parafuso, né? Ele é altamente preciso, mas ele não exige uma elevada força, ele exige a precisão. Neste caso aqui, a palavra simultaneidade está ligando o quê? Precisão, força e ajuste, né? Então, elevar uma comporta, por exemplo, eu tenho que ter a precisão do movimento, se ela, né, levanta verticalmente. Eu tenho que ter o ajuste de enquanto eu quero parar de abrir, né?
e uma elevada força, porque muitas vezes uma comporta, o que vem à cabeça da gente? Algo que tem um grande impacto ali, né, querendo se movimentar através dela e que ela está contendo. Então, isso, né, gente, nos mostra aí a simultaneidade da máquina, né? Nos mostra como que a máquina pode ser aí, né, utilizada em diversas formas, né, através desse conceito físico. Bom, então, quais os tipos, né, que nós podemos ter desse tipo de máquina? Atuadores lineares de haste passante, os tandem, né, que são conhecidos aí, que são os duplex contínuo, né? Os duplex geminado e o atuador pneumático de alto impacto. Esses dois aqui, gente, vou grifar em preto. A gente vai verificar, depois eu tenho uns vídeos para mostrar para vocês. Esse, né, geminado, ele é simplesmente uma continuação daquilo que a gente tem do contínuo. É como se nós tivéssemos, né, a simultaneidade da mesma máquina. É um acoplamento a mais do que já tínhamos antes. Então, conhecendo um, a gente basicamente conhece, né, o funcionamento aí do outro. Bom, depois, ainda dentro desse de duplo efeitos especiais, nós temos a haste passante, que são duas hastes aí compostas, né, que possibilitam realizar trabalho nos dois sentidos. O que mudou aqui com relação aos outros atuadores? Qual era o sentido que eu trabalhava no outro? Sentido de avanço e de retorno, né? Essa daí vai as duas na mesma posição. Isso, perfeito. Os outros nos davam o sentido axial. Eixo, avanço e retorno. Aqui nós temos aí, como é um atuador, né, especial, ou seja, nós vimos ali no conceito que ele tem precisão, simultaneidade, né, várias funções num só. Neste caso, nós conseguimos realizar o trabalho, ou seja, a força nos dois sentidos. Então, dois sentidos. Absorve pequenas cargas laterais, né, e força exatamente igual em ambos os sentidos. Então, mostrando, né, que ele realmente tem uma alta precisão. Ele é uma máquina aí bem potente, né, e muito útil no nosso caso aqui da indústria. Bom, aqui gente, aqui, ó, deixa eu ver uma coisa. Eu queria mostrar a figura, sabe? E não botei. Bom, de haste passante. Vou ver se eu tenho aqui embaixo. Não. Vou ficar devendo a figura para vocês, tá bom? Ok. Ok? Mas depois, quando eu for mandar as tabelas, eu mando ali as tabelas que mostram isso, né? De todos, caso algum tenha me passado a mais também. Bom, o duplex contínuo, né? O tandem que eu havia falado, é o resultado dos dois atuadores lineares de duplo efeito, né? Mesmo diâmetro, só que em série. O que significa algo sem série? Em sequência? Em sequência. Então, esse tipo de atuador, né? O de duplo efeito, ele vai ser aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho um atuador e acoplo o outro. Bom, esse é o efeito que ele vai dar, ligado em série. Lá na eletrotécnica, né? O que significa algo ser ligado em série? Otimização, não é isso? Com a mesma alimentação, eles vão ter um funcionamento, né? Seria isso? Isso. Todo equipamento elétrico, né, ligado em série, os nossos conceitos lá nos dizem o quê?
A mesma corrente circulando em série alimenta todos, circula por todos de módulo igual. O que muda é a tensão de cada componente. Por quê? Porque cada componente tem a sua característica. Cada componente vai funcionar com tanto de potência, por consequência, tanto de tensão. A corrente distribuída é a mesma. Neste caso aqui, a mesma coisa. Ou seja, ligados em série, todo aquele efeito, né, da pressurização vai se somatizar, né, vai passar ali, e eles vão, então, nos proporcionar aí mais força, aliada à precisão. Ok? Bom, então, a composição em série vai possibilitar o quê? O que acabamos de falar. Grande força, né, com pequeno diâmetro, funciona em pequenos cursos. Em outras palavras, força de avanço elevada em 82% a 97% e duplicação da força de retorno. Da onde que eu tirei esses dados? Da bibliografia. Então, comprovado, né, que a gente tem aí um aumento, né, dessa força de avanço e, por consequência, a duplicação da de retorno. Então, gente, é o que eu disse para vocês. Todo equipamento, né, tudo que está interligado em série, a tendência é que com a mesma energia, vamos dizer assim, circulante, a gente consiga otimizar, né, a entrega. Então, aqui não podia fugir o conceito. É corrente que está passando aqui? Não. Não, né? É ar, né? Mas tem o mesmo efeito como se fosse fisicamente falando. Bom, então tá aqui, ó. A norma novamente é a mesma. Ó. Este é o desenho, tá? Quando encontrarmos isso, significa que nós estamos aí falando do duplex contínuo ou do tandem. Vejam que, se fosse o simples, né, nós teríamos apenas um lado, concordam? Sim. Aqui, nós, nitidamente, né, a gente vê que nós temos duas áreas ali, né, para cada um, e, por consequências, aí, força de avanço e força de retorno. Notem aqui as setas, né? O avanço e o retorno, elas são somatizadas. Então, o desenho aqui nos mostrando de maneira mais eficaz, né, o que a gente viu ali nos nossos apontamentos. Bom, aqui está o equacionamento, tá? Já vimos isso antes? Vimos, né, nos primeiros slides que a gente analisou. Vamos nos deter nesse tipo de cálculo aqui? Não, vamos fazer a aplicação direta disso lá na nossa linha pneumática, que nós já vamos calcular amanhã. Ok? Ok. Bom, então, o duplex, né, geminado, é um tipo de autuador modificado para atender grandes deslocamentos e deslocamentos escalonados, sem, né, a necessidade de aplicação de força elevada. Baixa aplicação de força igual ao diâmetro da camisa aí reduzido. Isso é uma grande vantagem. Gente, vocês conseguem entender que tem uma pequena diferença do outro? Tem mais pressão, seria isso? Seria isso, né? Eu diria para A vocês a camisa reduzida, né? isso, né? Então, ali eu estou precisando de maior avanço, não é isso que ele falou? Notem aqui. Sim. Grandes deslocamentos e deslocamentos escalonados. Alguém tem um exemplo disso para me citar?
Quando eu tenho lá, por exemplo... Hã? Eu não conheço nenhum, mas seria uma rapidez no fechamento de alguma coisa? Não, ele não é algo para ser... Ele é algo para ser escalonado, não rápido, mas sim preciso e com bastante alcance. Uhum. Eu me venho à cabeça aqueles hidráulicos, né? Das máquinas de içamento de concreto. Aquele braço, né? Aquele braço que a gente, né, erroneamente chama de girafa, né? Apelidamos assim e pegou nas obras, né? Aquele braço, ele atinge alturas muito elevadas. Imaginem um prédio de 10 pavimentos aí, quanto vocês acham que já tem de altura? O pé direito é 2.700, seria isso? Isso, 2.700 vezes 10 tá. uns 27 metros, 28 metros, né? É. Mas a Isso nós garagem da- contando a coisa muito certinha, a gente sabe que não é assim, tá? mas a garagem da Pinto. Então vocês verifiquem. Aquilo nós precisamos, né, de algo que conduza aquele hidráulico de maneira bem precisa e bem longe, né? Levando em conta ainda que ele não cresce de modo linear, ele tem que ser ainda bem maior, porque ele tem que ficar em angulatura, né? Uma questão de segurança da máquina. Então, precisa de um equipamento, né? Que transforme força dessa maneira, de uma maneira que cumpra a função dele. Beleza? Beleza. Bom, em outras palavras, botei aqui 2 ou mais cilindros de dupla ação, ou seja, aqueles cilindros que nós vimos anteriormente, né? Unidos entre si com essa união, possibilitando 3, 4 ou mais posições de instalações distintas. Então, vocês vejam, né? O geminado, ele não se trata mais do duplo. Algo geminado é algo que nos dá a característica, né? O conceito lá de que é vários. Longo, né? Esse, para mim mesmo, da construção civil, né? Geminado, sempre que se fala em geminado, a gente lembra daquelas casas que são todas grudadas, né? Que é uma característica até aqui de Rio Grande, né? Sim. Então, são uma parede em comum e vai indo, né? Tu não é dono de nada, porque no final das contas, isso é o geminado, mas potencializa a construção, não é? Sim. O investimento também reduz, não é? Para ser aplicado. Com certeza. Com certeza, né? Tu poupas, né? No momento que tu acopla aquilo, não só na otimização depois do uso, mas como também da implantação. Então, a mesma coisa aqui, né? Então, são máquinas aí que têm essas características, mas vocês vejam aqui que nos dá N possibilidades aí de uso. Bom, aqui, então, está uma representação gráfica. A normativa é a mesma, né? E aqui está uma representação gráfica, né? Disso que nós estamos conversando. Notem que eles são acoplados, né? E isso, então, nos possibilita aí N tipos, né? N vantagens na hora do uso deles. Bom, os de alto impacto. É como um atuador normal, né, de duplo efeito, onde a alimentação e a exaustão ocorrem por conexões localizadas, né, em ambas extremidades do ar comprimido. É injetado em ambos os lados. Qual que é a variante? Na câmara traseira, né, há uma divisão possibilitando a elevada energia cinética gerada. Então, aonde que a gente vai ver isso? Nós vamos ver, né, quando precisamos aí em pequenos cursos. Prensas pneumáticas, britadeiras, rebitagem, né, cortes. Então, os de alto impacto. Gente, por que nessas máquinas, apesar de pequeno curso, eu preciso deste tipo de máquina?
Para dar pancada, ser mais forte. Exato, né? Eu não consigo fazer, por exemplo, uma rebitagem com uma máquina que não tenha um alto impacto. Apesar de ser um curso pequeno, né? Que eu preciso, mas ela tem que ter muita força. As britadeiras, o que é uma britadeira? Também máquina de impacto, né? Seria aquela que abraça a viga e quebra? Seria essa? Exatamente. Então, aquilo também. Eu tenho um curso pequeno, não preciso, né, não é um martelo, né, de cravar estaca. Não, é uma britagem, né, com um pequeno curso que eu preciso, mas porém com impacto fenomenal tem que ser, né, para que eu tenha ali a minha condição de rompimento, né, estabelecida. E as prensas, né, também. Outro modo ali, tanto prensa quanto corte, né, eu preciso de um certo impacto, correto? Correto. Nós vimos lá na disciplina de laboratório, né, a respeito dos cortes. Muitas vezes os cortes eles não são feitos de um modo convencional, né, tesoura ou máquina, né, que corta. Eles podem ser feitos simplesmente na prensagem, né? Com alta eficiência, porém um grande impacto para que a gente não tenha, né, aqueles resquícios ali do corte ao entorno da nossa peça. Bom, também, né? Aqui está as equacionamentos, né, que a gente necessita para esse tipo de atuador. Então, também nós não vamos nos deter, mas a gente sabe que existe, nós vamos estudar isso na prática, ok? Bom, e aqui já está a parte boa. Alguém riu. E nós vamos começar amanhã. Pode ser? Pode ser. Amanhã nós vamos começar. Não entendi. Não vi a hora de chegar essa parte boa, Tsukal. Adoro. Saibam que eu adoro matemática e física. Acho que vocês já notaram, né?